Dá bom dia de novo, agora que está gravando. Bom dia! Eu estou colocando lá, tá, gente? Todo domingo o link lá da nossa classe, lá no YouTube para vocês, tá? Então, hoje quem vai dar aula, minha amiga Rafaela, e a gente vai estar aqui junto, vai ser mais um dia aí para a gente aprender, para a gente ser inspirada aí por Deus, para a nossa caminhada, né? Não é fácil, mas Deus está com a gente. E a gente já é mais que vencedor, amém? Rafa, Amém. contigo aí. Amém. Bom dia, gente. Vou esperar só mais um minuto para falar que a gente esperou 5 minutos, pelo menos, para começar, né? Para dar tempo do pessoal chegar e se ajeitar. E é isso. Tá todo mundo aí já? Eu estou no computador hoje, eu consigo ver Mais bastante gente, gente. né? Agora Vamos. tem 42 pessoas, né? Na semana passada nós éramos 90 e quantos, Karina? 93 que nós éramos? Acho que teve uma hora que eu vi mais ou menos isso, 93. Gente, aliás, Rafa, a gente não começa a usar uma propaganda aqui. Gente, vocês têm que encorajar seus maridos aí, seus filhos, seus irmãos, seu pai, sua mãe, né? Sua mãe não, seu pai, a participar da classe de homens, gente. Né? Semana passada, o Rodrigo, quando acabou a classe, ele me falou que acho que tinham 20 e poucos homens lá. Aí eu dei uma humilhada nele. Falei, não, né? Nossa, tem 93, né? 93, Mas ao amiga. mesmo tempo, 93, né? Mas ao mesmo tempo eu falei assim, gente, esses homens são muito devagar, né? A gente tem que dar uma cutucada neles, né? Então convida aí seu filho, seu irmão, seu marido para participar, né? Manda o link lá, convida eles para estarem participando, que eu acho que é bem, bem importante, né? Mas a mulherada é a mulherada, né? A mulherada chega junto. Ô, povo! É isso aí. A gente entende, né, o valor da gente estar aqui aprendendo, sendo inspirada e como é bom pra gente, né, esse tempo. Verdade. Eu vi que quem entrou também foi a Maria Angélica de Goiânia. Ela está participando? Ela entrou no grupo do WhatsApp que eu vi. A Márcia que sabe, né, Márcia? Sim, ela está participando. Ela participou da minha classe, né? Aí eu enviei o link desse grupo novo e ela também está participando. Semana passada ela já participou? Não, aí quando acabou a aula eu vi que ela não entrou, aí eu mandei o link para ela. Ela disse que iria participar. Ela vem em todas as aulas. Que legal! Olha só, gente, temos pessoas de vários lugares do Brasil, né? Tão chique. Que legal. Então vamos lá, gente, vamos começar. Começar com uma oração. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse domingo, por essa oportunidade, por esse dia, Senhor, que Tu nos concede, Pai, de vida, Senhor, com saúde, Pai, muito obrigada. Eu te agradeço por cada mulher que está aqui, cada casa, Senhor, que elas representam, Pai, que Tu estejas abençoando, Pai. E eu te peço que Tu estejas no controle dessa aula hoje, do começo ao fim, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, gente. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu achei bem interessante, né? Porque para falar para a gente deixar para trás o passado, né? A mulher inesquecível sabe que o sucesso do seu futuro depende de deixar o passado. Vocês estão com a apostila aí aberta? Não. No celular ou no computador mesmo, não sei. Aline, depois você pode compartilhar a tela Posso, da apostila? posso. Tá. Quando você quiser, Então, vou deixar aberto aqui, quando você quiser me avisa. tá, então bota agora, por favor, a aula 2. Tá. Deixa eu colocar aqui.
Então, gente, está todo mundo aí com a aula 2? Já? Então, vou ler aqui um pouquinho com vocês, tá? Ruth se recusou a construir seu futuro em torno de seu passado. Alguns de nós ficamos relembrando experiências dolorosas do passado. Nós construímos todo o nosso estilo de vida em cima dessas experiências. Nossas conversas são sempre sobre acontecimentos de 10 anos atrás. Isso é perigoso, isso é devastador. Vocês já conheceram aquelas pessoas que a gente até fala assim, quem vive de passado é museu, né? Tem aquelas pessoas que estão sempre apegadas no passado. E hoje a gente vai falar um pouquinho para a gente deixar esse passado de lado, mas, gente, não é para a gente abandonar as boas lembranças, né? Abandonar as boas memórias, porque a própria palavra de Deus diz que a gente deve trazer à memória aquilo que traz esperança, né? Aquilo que traz tristeza, aquilo que traz depressão, angústia, a gente deve deixar para trás. As marcas, né, do passado que a gente deve conseguir deixar para trás. Mas como é que eu faço isso, né? Decidindo olhar para frente. Então, eu lembro que, assim, eu acho também que com uma certa idade a gente vai ficando mais, assim, apegado ao passado. Eu não sei se vocês já chegaram nesse ponto, né? Mas eu lembro muito, assim, de ficar repetindo, às vezes, as mesmas histórias para os meus filhos, histórias antigas, que para mim foram marcantes, né? Que me marcaram. E quando eu vejo, né? Meus filhos já estão assim, mãe, você já contou isso daí, você já falou isso aí. Porque a gente se apega, né? Ao passado. Mas a gente tem que se apegar às coisas boas, aquilo que trouxe o crescimento para a gente, né? E não aquelas coisas que vão agarrar a gente lá naquele passado, porque o passado ele tem esse poder, né, de você ficar presa a ele, né? E quanto mais você fala do passado, mais ele vai continuar sendo o presente na sua vida e às vezes até interferindo no futuro, né? Quando você fala sobre o seu passado, você o perpetua. Aquilo que a gente fala acaba sendo o que a gente acredita, né? A boca não fala do que está cheio o coração? Então, e como é que a fé vem, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas a fé também pode vir você ouvir coisas que você está repetindo sempre. Você mesmo se ouvir. Está sempre falando do passado. Porque lá atrás a minha sogra fez isso comigo. Porque lá atrás, não sei quando, a minha irmã fez isso comigo e por isso hoje eu não consigo ter sucesso, porque a minha irmã passou a perna em mim, passou à minha frente, né? E não é assim. A gente tem que pensar como Deus está vendo a nossa vida, né? Olhando para frente, pensando no futuro. As palavras geram vida. Quando você repete continuamente confrontos e situações dolorosas, está fazendo com que eles se prolonguem. A mulher inesquecível permite que o passado morra. Ruth fez isso. Ela não tentou ficar em cima do muro. Ela se recusou a manter um elo entre passado e futuro. Ela abandonou totalmente os relacionamentos do passado. Olha que interessante, né? Assim, quando a gente vai ver a história de Ruth, né? Ela arrumou uma companheira, certo? Mas foi a única pessoa que acompanhou ela lá da história do passado dela. Ela foi a única pessoa, porque foi uma pessoa que resolveu segui-la e estar com ela. Então, foi diferente do que Abraão fez com Ló. Não sei se vocês sabem da história, né? Que Deus, quando chamou Abraão para ir para a terra prometida, queria mostrar a ele, falou para ele não levar ninguém, né? E é muito interessante a gente reparar isso, né? Quando Deus chama alguém, geralmente ele fala para você deixar tudo para trás e começar tudo de novo. Às vezes a gente passa por momentos assim e acha que Deus não está nisso, né?
Não, como é que Deus está falando para eu sair daqui e deixar tudo para trás? E agora, como é que eu vou ficar sem isso, sem aquilo? É começar do zero, né? Começar de novo. E Deus, a maioria das vezes, Ele faz isso na nossa vida, né? Quando Ele quer mexer em alguma coisa, quando Ele quer realmente usar alguém grandemente, Ele não usa aquela pessoa que está lá parada, agarrada no passado, e uma pessoa que não se dispõe a deixar o passado para trás. Ele não usa essas pessoas. Você pode reparar isso na palavra dele, né? Se você for prestar atenção, todos os homens, grandes homens de Deus que ele chamava, ele falava assim, olha, você vai pegar as suas coisas e vai deixar tudo para trás. Vocês acham que isso é fácil, gente? Alguém já teve que fazer isso? Né? Começar assim do zero de novo? Esperar realmente Deus mostrar o caminho? Isso é muita fé, né? Realmente se entregar completamente e acreditar, né? De verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Aline, Márcia, pode falar também. Não? Não, vamos lá. Eu acho que é isso mesmo, né, Rafa? É a gente estar disposto, né? Acho que Deus quer ver essa disposição que a gente tem de, se Ele der uma direção, né? Porque também tem gente que pode achar assim, ah, não, eu tenho que abandonar, né, tudo. Nem sempre, né? E aí, na lição, a gente vai falar especificamente dos relacionamentos, né? Nem sempre Deus vai mandar a gente abandonar algum relacionamento. Mas se Ele mandar, será que a gente está disposta a fazer isso, né? A cortar esses vínculos, né? Isso aí. A gente tem que estar com essa disposição de obediência, né? A Deus mesmo. Uma das imagens mais tristes aconteceu na vida do patriarca Abraão. Ele insistiu em levar consigo, para o futuro que Deus havia preparado, o sobrinho Ló. Mas Ló foi um empecilho. A maioria dos problemas de Abraão estava ligada à presença de Ló. E olha que interessante, né? Deus disse a Abraão para deixar sua parentela e mudar para um território diferente. Mas ele insistiu em levar alguém com que se sentia confortável, para prejuízo do seu futuro. Muitas vezes a gente está acomodado, né? Numa posição ali. E como é que eu vou começar de novo? E como é que eu vou deixar essa pessoa para trás? Infelizmente, alguns relacionamentos, né, a gente tem que deixar para trás mesmo, para conseguir caminhar, para conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue, para conseguir seguir em frente. E algumas pessoas que, como Ló, ficam segurando a gente, né, atrapalhando o plano. Mas a gente, o Ló, né, parece que até é meu amigo, assim, o Lózinho, amigo, meu vizinho, o Ló ele não é a culpa total dele não, né? Porque quem chamou, quem convidou foi Abraão. Ele simplesmente aceitou, né? Ah, vamos lá comigo? Ele, vamos embora. Vamos embora, você é da minha família, né? Então, vamos embora, vai ser bom e a gente tá junto e tal. Só que não era isso que Deus tinha, né, para eles. E os problemas todos que Abraão passou só foram, vamos dizer, ficar para trás depois que ele chegou para Ló e falou assim, Ló, é o seguinte, você pega o seu caminho, eu vou pegar aqui o meu caminho, que Deus está falando para eu fazer, e você escolhe até o lado que você quer ir, mas a gente não pode mais continuar junto. Então, assim, às vezes a gente passa, né, por umas situações que a gente percebe que pessoas mesmo, né, relacionamentos estão atrapalhando a gente, estão segurando a gente, prendendo a gente num passado triste, ruim, e que a gente tem que chegar nesse momento, né? De, olha, chegou aqui o nosso tempo de partir, né? Partir o caminho, vamos dizer, você vai para um lado, eu vou para o outro, e seja feliz, vida que segue, você não precisa desejar o mal, né, para ninguém, mas eu preciso me separar dessa pessoa porque ela está me segurando aqui no passado. Vamos lá, vamos dar uma continuidade aí, peraí. Pessoas do passado raramente participarão do seu futuro. Eu achei tão interessante essa frase, né? Que fala que realmente o Deus que sempre tem coisas novas para a gente,
as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Ele sempre está fazendo algo novo, criando coisas, né? Um Deus criador. E a gente é tão apegado, às vezes, às coisas do passado, né? E não consegue entender essa renovação que Deus tem para a gente. De coisas novas, sempre tem coisas novas. E muitas vezes as pessoas do seu passado não vão estar lá no seu futuro. Principalmente se forem relacionamentos ruins, né? Que te prendem a esse passado que você deve deixar para trás. Se são pessoas que lembram, né? Tem alguns relacionamentos também que não é a pessoa em si, mas a situação em si, me lembra do passado. Então, é melhor evitar, é melhor ir cortando mesmo, né? Esses relacionamentos. Fala, Márcia, alguma coisa? Eu tô falando sozinha, é muito estranho, gente. Não, é verdade. Essa questão do passado, ela influencia muito, né? Às vezes a gente fica preso, por exemplo, pessoas que querem reviver situações que foram boas no passado, né? Mas que hoje, se a gente voltasse naquela mesma circunstância, com aquelas mesmas pessoas, não teríamos o mesmo resultado, né? Então as pessoas ficam, eu lembro daquela época que era tão boa. De fato, foi boa, mas é para aquele tempo, né? Deus tem coisas novas a cada dia, né? Então, essas circunstâncias, elas foram boas para uma memória que a gente tenha. Mas se a gente pudesse voltar na mesma circunstância, com as mesmas pessoas, nós não somos as mesmas pessoas de ontem, né? Então, como a gente muda também, a nossa percepção sobre aquela mesma situação também é diferente, né? Então, às vezes a gente se prende tanto, pode ser em relacionamentos de amizade ou amorosos também, mas aquilo não traz nenhum tipo de mudança na nossa vida hoje, porque foi bom para aquela época, né? Hoje nós somos outras pessoas, pessoas diferentes, pessoas com outros pensamentos e que com certeza nós estaríamos deslocados até dentro daquela condição lá anterior, né? Então vamos deixar o passado para o passado, o que foi bom a gente retém, o que foi ruim a gente esquece e vamos viver as coisas novas que Deus tem nos apresentado todos os dias, né? Uhum. Olha, peraí, onde é que eu parei aqui? Vocês estão... Onde é que a gente parou? Você leu só a primeira frase. Pessoas do passado. É natural, né? Agora, né? Isso. É natural e normal querer trazer alguém para perto de nós quando obtemos sucesso, mas poucos serão qualificados para isso. Seu futuro deve ser conquistado. Não está garantido. Não é igual de todo mundo. É isso que a gente tem que se lembrar, né? Quando vier a tentação, né, da comparação, da gente se comparar com os outros. Mas fulano já chegou ali onde eu queria ter chegado. Você tem a sua própria trajetória, você tem a sua própria história. Cada um é de um jeito, né? Cada qual com seu cada um. E eu tinha um amigo que falava assim, cada qual com seu cada um e Deus com seu cada todos. Então, assim, a gente tem que entender que cada um tem uma história. E o nosso futuro, tirando a parte da salvação, né, em Cristo Jesus, não está garantido. Nós é que vamos construindo o nosso futuro. Além dessa parte da salvação, Deus, ele deixou para a gente resolver, né? Ele deu para a gente todo também o material que a gente precisa para a gente desenvolver, para a gente crescer. Nós já temos tudo isso em Deus, mas a gente precisa aprender a se renovar com a palavra de Deus, né? E deixando também a nossa mente ser renovada, não ficar presa ao passado. E às vezes é um passado até assim, como a Márcia falou, né? Aquela coisa, tem gente que vive da nostalgia, né? Do tempo que não volta mais. Esse tempo que era o bom. Gente, tempo bom é o agora. Tempo bom é o que a gente está vivendo agora e vai ficar melhor daqui para frente. A gente tem que acreditar assim. Porque o que passou, passou. Não tem como a gente voltar. Não tem como voltar atrás. A gente tem que continuar
e construindo o nosso futuro para ter um futuro ainda melhor, né? O Rafa, Tá. vamos imaginar a história de Ruth, né? Se ela tivesse decidido, né, ficar presa ao seu passado, né? Ela não teria experimentado tudo que Ruth experimentou, né? A restituição de Deus, se ela decidisse ficar presa lá. Ah, não, eu quero ficar ali na minha terra com, né, com as pessoas que eu conheço, com, né, com todos os costumes e hábitos que eu já conheço. Ela não teria vivido as experiências que ela viveu, né? Como é difícil para a gente, às vezes, realmente sair desse, né, a gente, né, falou até semana da mudança, né? Porque a mudança inclui deixar o passado, né? E às vezes não é fácil, realmente, a gente deixar aquilo, né, Não. que a gente viveu, que de alguma maneira foi bom, né? A gente acaba querendo repetir, né? Mas a gente precisa entender que para a gente viver o novo, a gente tem que deixar o velho, né? Uhum. Uhum. E aqui, né, fala no texto que o nosso futuro vai ser uma colheita, né, resultante da semente que a gente está disposta a semear. Então, a gente plantar, né, e também não esperar resultados imediatos, porque quando a gente planta, né, uma semente, a gente tem que esperar o tempo, né, dela germinar. Mas chegar ali na frente, a gente vai começar a colher, sim. Trazer pessoas do passado para o futuro é como usar odre velho para o vinho novo. Simplesmente não funcionará. Eu não sei se eu sou um pouco, assim, chata. Não, eu acho que eu sei. Eu sou um pouco chata com algumas coisas. Na minha casa, a minha cozinha não está muito boa, sabe? Assim, os armários tem uns que já estão sem porta, a porta caiu realmente. E os armários estão muito velhos, já deu caiu muita água, né? E fica aquela madeira que dá uma inflada, assim, né? E as minhas panelas estão velhas, está tudo meio velho, assim, né? Ou bem velho. Só que eu fico, assim, eu não vou comprar as coisas novas enquanto eu não arrumar essa cozinha. Porque eu não acho que fica bom eu comprar louça nova, eu comprar panelas novas e a cozinha está toda feia, caindo aos pedaços. Então, às vezes, a gente tenta, né, fazer alguma coisa assim, passar uma maquiagem, né, nas coisas, para tentar trazer aquela coisa do passado que já está ruim, que já está velho, ultrapassado. Ah, não, se eu passar uma maquiagemzinha aqui, se eu der uma disfarçada aqui, eu consigo trazer isso agora para o meu presente. Não, gente, é para deixar para trás mesmo. E não é fácil, não é fácil, ainda mais quando você tem histórias muito marcantes e ruins no passado, né? Você pedir a Deus realmente para trabalhar isso no seu coração, tem que haver perdão, né? Muitas vezes, muitas histórias. Para a gente conseguir realmente deixar o passado para trás, a gente tem que aprender a perdoar realmente, né, as pessoas que nos feriram e nos marcaram negativamente. Então, prepare-se para entrar no futuro sem as pessoas do passado. Deus trará as pessoas certas com você. Ou ele tem preparado conexões divinas, é isso, né? Divinas e surpreendentes que vão além de seus maiores e mais loucos sonhos. Achei interessante esses maiores e mais loucos sonhos, né? Às vezes a gente tem uns sonhos que parecem realmente loucos, mas se Deus está naquilo ali, Deus que vai capacitar, vai trazer as pessoas certas para estarem juntas com você nesse momento do presente. Se você está realmente decidida a deixar o passado para trás, Deus vai te enviar pessoas certas para te ajudar nesse momento e para começar a plantar com você coisas boas para o futuro. Afaste-se do passado. Você já esgotou os benefícios que ele ofereceu, ou seja, tudo que o passado já podia ter feito, ele já fez. Tudo de bom ele já trouxe, vão ficar as boas lembranças. Mas você deve se afastar para você continuar, seguir em frente, né? Recuse-se a perder sua energia consertando isso. Antes, reconstrua focando no seu futuro. Sempre olhando para frente. A gente sempre é convidado na Bíblia a olhar para frente.
A Bíblia não nos convida, né? A palavra de Deus não nos convida a ficar agarrado no passado, das histórias passadas, nem das histórias de glória do passado, né? Ah, quando eu era adolescente, que eu era gatinha, que eu, né, assim, conquistava todo mundo. Gente, passou. Passou, né? A gente não vai ter mais aquele corpinho de adolescente, né? A gente não vai ficar mais. A história acontece, a vida vai para frente, né? E assim, a gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem agora, não é mesmo? Deixar esse passado para trás. Porque, gente, tem gente que cresce na idade, mas parece que não amadurece, né? Na cabeça. Continua com aquela mente lá presa lá atrás de porque quando eu era novinha, que isso. Gente, passou. Essa é a realidade. Hoje a realidade que a gente tem é outra. E graças a Deus, né, que a gente, para aquelas que tiveram filhos, né, graças a Deus tem filhos, a idade passou, tem algumas marcas no corpo. Por quê? Porque a gente viveu, a gente tem histórias para contar. E tudo bem isso, né? A gente tem que ser... Oi. Fernanda, tudo bem? Bom dia, Oi, paz pra tudo bom? Tô vendo. Você tá falando aí, eu tô pensando uma coisa, que a gente que tem as nossas marcas do passado e até as nossas não realizações tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, tento, mas não consigo me policiar, é a seguinte: aquilo que você não realizou no seu passado, a gente tende a transferir para as nossas filhas. E eu percebo, às vezes, meu Deus, eu estou massacrando a Maria Clara, mas, infelizmente, é difícil demais, tanto que eu estou relatando, até para ouvir a minha voz e tentar não fazer, mas eu só tento porque eu não consigo. Porque, por exemplo, eu sou apaixonada por balé. Maria Clara faz balé desde 3 anos, eu não sei nem... Eu fico assim, filha, por favor, você quer fazer? Você não quer? Mas, na verdade, eu sufoco ela. E essa história da gente não realizar, infelizmente, a gente acaba levando até para as nossas filhas marcas que a gente deixou lá atrás e se a gente não se policiar, a gente vai levar para as nossas gerações seguintes, né? Infelizmente, isso também é uma coisa que a gente tem que tentar fazer diferente, mas é muito difícil. Eu tento, mas é muito difícil. Não consegui ainda. A gente tem essa de tentar se realizar nos nossos filhos, né? E só que eles são tão diferentes, né, da gente. A gente é tão diferente. E eu também tive esse sonho aí do balé para minha filha. E coloquei ela com 3 anos, mas nem com 3 anos deu certo. Eu ia para as aulas, a professora, eu fui chamada, com 3 anos de idade, eu fui chamada pela professora do balé. Ela me chamava para ver. E eu via, assim, todas as meninas na disciplina ali certinho, fazendo tudo igual. E ela do outro lado lá, fazendo os movimentos dela, a dança dela, entendeu? Não tinha nada a ver com balé, nada a ver com balé. E isso também antes também foi uma coisa que minha mãe cismou que eu ia tocar piano. Por quê? Porque eu tenho os dedos longos e compridos. Pronto, tem que ser pianista. Então, assim, ela achava que ela também queria se realizar nisso. Só que a gente não pode colocar esse peso, né, em cima dos nossos filhos, das nossas frustrações, né? Porque eu acho bonito o balé, eu queria que fosse bailarina. Queria, mas não tem nada a ver. Não deu certo. E a professora chamava e falava, olha, acho que não é bem a área dela, acho que, assim, ela não gosta muito. Quando ela não estava fazendo a dança dela, ela estava dormindo. Então, acontecia isso. E eu ainda tentei de novo, hein? Isso é porque eu sou psicóloga. Eu tentei de novo, insisti de novo, com uns 7 anos mais ou menos. Mas, de novo, não deu certo, não era isso. E depois ela fez um tempinho de jazz e foi o que ela gostava, era o que ela gostava. Então, assim, eu tenho que ficar também querendo trazer as minhas frustrações
para outras pessoas realizarem, não é justo isso, né? Fica muito pesado para os nossos filhos, né? Então, assim, eu sei que a gente tem boas intenções, a gente quer o melhor para o nosso filho, a gente quer as melhores escolas e tal, mas eles são eles, né? Eles têm a vida deles, são diferentes, têm sonhos diferentes, personalidades, pensamentos totalmente diferentes. E além do que, também, assim, é outra geração, né? A gente está vivendo também essa diferença, assim, das gerações muito grande, né? A geração, vamos dizer assim, está passando muito rápido, está mudando de geração muito rápido agora. Então, a gente já fica atrasado bem cedo, né? Bem rapidinho. E eu, assim, eu tenho que entender isso, que se eu não pude me realizar nisso, eu não posso impor isso na vida dos meus filhos, ou dos meus sobrinhos, ou dos meus netos, se eles não desejam, não é o desejo deles, não é o sonho deles. Eu tenho que correr atrás dos meus sonhos. Se eu ainda tenho coisas para realizar hoje ainda, e eu acredito que Deus tem coisas novas para a gente o tempo todo, para a gente não ficar parada, né? Porque Deus não usa quem fica parado. Não sei se vocês já repararam isso também. Né? Quem está parado, quem está desocupado, Deus não chama. Normalmente, Ele chama já quem está cheio de coisa para fazer, porque sabe que aquela pessoa vai fazer, né, direito e vai cumprir com aquele chamado ali. Mas a gente tem que ficar ligado, assim, eu vou atrás dos meus sonhos, de não querer impor as minhas frustrações do passado nos meus filhos. E isso vale também para os relacionamentos, né? Porque a gente viveu, de repente, namoros ruins, casamentos ruins, e chegar para os nossos filhos e falar, olha, homem não presta, mulher assim não presta, e que casamento é horrível, casamento é ruim. A sua experiência foi ruim. Não tenta colocar para eles também que a deles vai ser ruim, né? A gente tem que deixar o passado também nas nossas conversas com os nossos filhos, para não trazer para eles também esse peso de que, olha, vocês também estão fadados a ter uma história tão ruim ou pior do que a minha. Não, os nossos filhos vão ser melhores que a gente e os nossos netos melhores ainda, e vão viver histórias melhores ainda do que as nossas. Amém? Legal. Fala, Fernanda. Não, é que você abriu aí. É porque eu achei que estava aberto, queria fechar e eu abri, foi o contrário. Tudo bem. Vou falar, Aline? Não, você falou essa questão, né, Rafa? Eu acho importante a gente pensar, né, que o nosso passado, eu vi uma ilustração de uma pessoa falando sobre o passado, ela falou que o nosso passado é como se fosse uma biblioteca, né? Só que, por que biblioteca? Porque quando a gente tem alguma questão na nossa vida, alguma dúvida, alguma coisa que a gente quer resolver, a gente normalmente vai à biblioteca. Antigamente, né, gente? Hoje a gente vai à biblioteca virtual, né? Vai hoje no é a Google, internet. Wikipédia, enfim. Mas a gente vai, né, de alguma maneira, pesquisar informações, né? E o nosso passado, ele deve funcionar como uma biblioteca. A gente deve só visitar. Porque, sem dúvida, que o passado, ele pode ser, e ele é, um reservatório de sabedoria, né? Porque se a gente não quer cometer os erros que a gente cometeu, né? Até ele coloca aí, né, na questão, a gente pode sim visitar. O problema é que muita gente pega e vive na biblioteca. Bota lá os livros, né, da sua vida, das experiências, deita em cima e mora ali, né, na biblioteca. Isso é uma coisa que é muito ruim, porque realmente, gente, a gente conhece pessoas, né, e talvez nós mesmos, eu acho que a gente tem que pensar primeiro na gente, depois nos outros, né? Mas a gente mesmo, quantas vezes a gente está vivendo situações ou se limitando a viver situações porque a gente está preso a alguma coisa ali no passado. Seja experiências boas ou ruins que a gente viveu, em geral, as que são ruins marcam mais a gente, prendem mais a gente no passado, né? E tem a ver não só com a nossa, às vezes com a nossa infância, aquilo que a gente viveu lá na nossa infância, né? Coisas que nos marcaram, que construíram coisas na gente. E hoje a gente está vivendo situações, né? E aí, Rafa e Márcia, que são psicólogos, vocês sabem, né? Quanto a gente tem visto doenças emocionais
que estão relacionadas a isso, né? A pessoa está ali presa no passado, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa, é muito séria, né? A gente precisa estar muito atenta, colocar realmente um vigia aí dentro da nossa mente, do nosso coração, né? Porque às vezes a gente está preso ao passado em coisas, podem ser coisas pequenas da nossa vida, como a gente até colocou essa questão, né? Ah, eu tenho um modelo, eu queria ter sido bailarina, quero que minha filha seja também, né? Modelos que a gente viveu, e que são coisas simples da vida, ou às vezes coisas muito sérias na nossa vida, que estão prendendo a gente, né? E que a gente está permitindo que isso aconteça. Né? Não é, e a gente precisa estar muito atento, porque nem sempre a gente consegue perceber de forma tão clara essas questões. Por isso que os psicólogos são maravilhosos, gente. A gente tem que, né, aplaudir e agradecer a Deus pela vida deles, porque eles são pessoas que, às vezes, nos ajudam a enxergar coisas que a gente não consegue perceber. Né? Aline, eu gostaria de falar uma coisa. Eu passo por um problema, não é problema, para mim não é problema. Na minha cabeça é bem resolvido. O que acontece sobre essa história de passado? Desculpa, não estou vendo. Acho que eu estou sem câmera, né? É a Argélia. Não, a gente está te vendo, sim. Tá. Eu passo por um problema no sentido de essa coisa de não viver no passado, não ver o passado. E essa renovação sempre diária na minha vida, na minha mente, e as pessoas da minha família, elas me encaram como se eu fosse adolescente, no sentido de não pensar no passado. Mas você não lembra disso? Isso foi bom ou foi ruim? Não, realmente teve coisas marcantes, mas a gente tem que lembrar para poder a gente tirar dali o que foi ruim. Eu falei, então, eu já tirei o que foi ruim, já apaguei e não quero mais para mim. Agora ficar falando, você fala o tempo todo, eu não. Então lembrar disso me faz mal, logo eu eliminei da minha mente. Então vamos passar daqui para frente coisas boas. Vamos rir? Vamos contar novas histórias? Então a pessoa me olha e fica assim, mas você não acha que aquilo tem que ser revisto para poder... Não, você já resolveu o problema com você? Não, mas eu já resolvi comigo. Então, é contigo. Então, acho que o pensamento que vocês querem passar hoje é exatamente isso, né? A forma de que a gente tem que se renovar no nosso dia a dia, ver coisas que vão agregar a pensamentos que você teve do passado, que você aprendeu com aquelas situações, que hoje você não vai utilizar mais e que vamos daqui para frente com uma nova renovação, com aquela renovação de que no dia a dia nós temos pessoas que entram na nossa vida, coisas que acontecem na nossa vida, trabalhos que fazemos novos, programações novas e que isso todo o tempo vai fazer com que nós sejamos mais à frente, não pensando nunca atrás. Acho que é dessa forma que realmente eu encaro. Exatamente. Obrigada. Isso, né? Dar uma palavrinha também. Posso também citar um exemplo? Então, vou citar até 2 exemplos, tá? A gente realmente tem que se desligar do passado e viver o presente, até porque a gente tem que confiar mesmo em Deus. Como sempre foi, como está sendo falado aqui, né? Deus ele sabe o que é melhor para a gente às vezes não entende, mas ele sabe o que é melhor para a gente, ele sempre dá o melhor para a gente. Eu morava numa casa muito bonita, casa própria, né? A nossa casa, a gente tinha acabado de fazer uma reforma, tinha uns 3 anos ou 4 que a gente tinha acabado de reformar a nossa casa, que a gente finalmente conseguiu colocar do nosso jeitinho, uma casa ampla. E aí o bairro foi começando a ficar muito perigoso, mas muito perigoso mesmo, né? Que é Guadalupe, nós morávamos em Guadalupe. Guadalupe hoje está muito perigoso. E aí eu já estava começando a ficar assim tão apavorada, né?
com o bairro, chegando, minhas cunhadas que moravam próximo a mim, como é que tá aí? Como é que tá para a gente chegar? Aquela coisa toda. E aí, o meu marido foi vendo eu ficando tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa, que a gente teve que sair da nossa casa e alugar uma casa. Então, hoje a gente mora numa casa alugada e a nossa casa lá a gente dividiu, né? Tá lá alugada, a nossa casa também. Mas, para mim, aquela saída foi muito difícil, porque eu fiquei agarrada além do bem material, a vizinhança, né? Vizinhança muito antiga, morei lá 28 anos, e meu filho, né, com os colegas. Então, foi toda uma mudança assim, drástica, e, de repente, assim, eu vim ver a casa num sábado, na quinta-feira eu já estava morando naquela casa. Então, aquilo foi muito angustiante para mim, né? Foi uma experiência. Emagreci, mas depois, o que aconteceu? Eu comecei a ver os benefícios, como a minha vida mudou, a qualidade de vida, outras pessoas que eu vinha conhecer. Eu era da Igreja Batista, da Fundação, né? Eu conheci a Igreja Nova Vida de Jacarepaguá, sabe? Que, assim, para mim está sendo assim, um momento assim, muito gostoso mesmo, essa comunhão, essa forma, né? Da Igreja Nova Vida, a gente vê que realmente é uma família, tanto aprendizado, não é que eu não sabia nada lá na congregação, mas quanto aprendizado de uma maneira diferente. Então, quer dizer, eu vejo todas essas coisas boas assim que aconteceram, as amizades do meu filho, né? As amizades dele, ele deixou aquelas amizades para trás e está com outras amizades assim, né? Muito boas. E aí eu vi assim, muita coisa boa mesmo acontecer, embora lá ele já estava todo envolvido na igreja também. Então eu vi o quanto foi bom, né, a gente ter deixado aquilo lá para trás e viver esse novo Deus que Deus nos mostrou, né, permitiu para a gente. Então eu deixo essa experiência marcante na minha vida e também numa experiência que a gente está falando também de relacionamento, né? De relacionamento. Eu também, quando entrei na família, que eu vim namorar o Celso, graças a Deus, Deus separou esse homem maravilhoso para mim, um homem de Deus. Tinha uma cunhada lá, né? Uma concunhada minha, que ela já era casada lá, já era casada com o irmão do Celso, e tinha uma irmã, tinha outras irmãs solteiras. Então, queria, né, que o Celso casasse com uma delas. E quando eu entrei na família, eu não fui assim bem aceita por ela, né? E daí, quando ela teve as filhas dela, e criou as filhas dela falando mal de mim, sabe? As pessoas assim, os parentes dela, todo mundo virava o rosto para mim, não fui aceita. Né? E com isso ficou uma mágoa muito grande no meu coração. Né, dela, assim, em relação a ela, pelos desprezos que ela me dava, aquela coisa toda. E eu não conhecia Jesus. Eu carregava aquele desprezo dentro de mim, aquele sofrimento, tinha raiva dela, aquela mágoa, aquela coisa ruim mesmo. Depois que eu aceitei Jesus, né, que eu vim ter o entendimento mesmo do que é a gente colocar Jesus na frente de tudo, Deus na frente de tudo, reconhecer mesmo o amor de Deus, saber o que é o perdão, como foi assim, libertador para mim, né? Eu verdadeiramente perdoar, né? Eu perdoar, mesmo eu não tendo feito nada, perdoar aquela pessoa, foi assim, algo assim, sabe, libertador para mim, que hoje, assim, eu não vivo dentro da casa dela, mas assim, se tem uma reunião na casa dela, eu vou, como ela também já veio aqui na minha casa. E como assim mudou, né? O nosso relacionamento assim mudou. Eu não tenho mágoa nenhuma dela, eu falo com ela assim, antes eu não conseguia nem falar dela, porque meu coração acelerava, a voz falhava. E hoje em dia não, né? Então isso também a gente deixar o relacionamento algo que fez mal para a gente assim para trás, e a gente realmente é trabalhoso, levou anos. Precisei conhecer Jesus para poder perdoá-la mesmo. Como isso é libertador. Então é isso, Aline. Eu deixo para vocês esses 2 exemplos aí, tá bom? Ótimo, ótimo. Obrigada. Obrigada mesmo. Não, esse exemplo também que a Aline colocou, essa metáfora, né, do passado, sendo uma biblioteca, achei muito interessante, porque
É até muitas vezes o que eu falo com as pessoas que eu atendo. O passado, a gente vai lá para pesquisar. É um lugar de pesquisa. A gente vai lá fazer visita, né? Você não mora na biblioteca, como a Aline falou, né? A gente vai lá para pesquisar de vez em quando e sair de lá com as informações que você está querendo para te ajudar no agora, né? Não é para você sair de lá, não, morar lá, né? Ou então trazer um monte de livro para casa e ficar com eles eternamente. Nem pode, né? A gente tem que devolver os livros da biblioteca. Então, assim, eu gostei muito dessa metáfora, porque é exatamente isso. O passado deve ser um lugar só de visitas bem esporádicas e geralmente para pesquisa, para você entender e melhorar o seu presente e mais ainda, né, para ajudar você a plantar sementes boas para um futuro melhor ainda, né? Você não está perdendo a lealdade. Às vezes a gente acha que deixar para trás algumas coisas, a gente está sendo infiel, né? A gente está sendo infiel a uma história, a uma família também. Não é isso, gente. Não, você não está sendo infiel. Você está simplesmente deixando para trás o que realmente precisa ser deixado para trás. Você não está se esquecendo das vidas preciosas que Deus usou poderosamente para garantir sua sobrevivência e sucesso. Mas você está se recusando a abortar suas alegrias e vitórias do futuro, relembrando as experiências dolorosas do passado. Finalmente, você será forçado a tomar uma grande decisão em sua vida. Será a decisão de abandonar totalmente suas lembranças. Achei bem forte isso aí, né, gente? Abandonar totalmente suas lembranças e esvaziar sua energia no palácio do seu futuro. Né? Aí é aqui a referência, né, ao nosso futuro no palácio, né? Então, que a gente possa realmente deixar para trás essa história, né? E de vez em quando, até a gente permite, né, fazer uma visita lá no passado, mas somente para pesquisa, para lembrar de coisas boas, né? Para pegar uma foto de TBT, né, que a gente coloca, mas não vamos viver no passado. Porque quem vive de passado é museu mesmo, gente, né? E a gente não quer viver lá com aquela cordinha lá que as pessoas não podem chegar perto, não podem encostar, porque é tudo muito frágil e todo mundo tem que ter muito cuidado, porque aquela pessoa ali está tão ligada no passado que se encostar é capaz dela quebrar. Então, a gente precisa criar uma casca grossa, mesmo, né, com Jesus, pedir a Ele essa casca mais grossa e deixar o passado para trás. Amém? Amém. É isso, gente. Eu acho, Rafa, até essa questão, né, da gente visitar o passado, principalmente também para a gente não errar, não tomar decisões, né, erradas de novo, né? Porque, assim, às vezes eu vejo isso também, né? Eu já fiz isso na minha vida e vejo isso na vida de pessoas, que às vezes a gente comete os mesmos erros, porque a gente também não olha para trás, né? Sim. Tipo, eu já fiz essa escolha errada, eu já né, olhei para isso, já tive uma situação dessa e estou fazendo de novo a mesma coisa, né? Então, assim, a gente precisa realmente olhar para o passado nesse sentido, né? Da gente pensar assim, caramba, o que eu não quero repetir? Né? Quais foram os erros, né? Talvez os erros até da nossa família de origem também, né? Porque, assim, às vezes a gente está vivendo a nossa vida, às vezes repetindo modelos que foram muito ruins, né? Eu vejo isso como mãe, isso acontece muito, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece demais, assim. Às vezes eu estava fazendo coisa que era coisa que eu fazia, meu Deus, era a coisa que eu mais detestava que a minha mãe fizesse. Né? Outro dia eu falei para a Isabela, não sei o que a Isabela falou, eu falei, Isabela, você não ouviu a palavra hoje na igreja, não, minha filha? Eu falei, gente, era isso que eu detestava que minha mãe fizesse com a gente, né? Minha mãe fazia muito isso com a gente. De dizer assim, minha filha, você não está indo para a igreja, não? Né? Quando eu fazia alguma coisa que ela não gostava, e eu fiz exatamente igual com a Isabela. Eu falei, meu Deus do céu! Né? Se a gente não se ligar, a gente começa a repetir esses modelos do passado, modelos da nossa família, escolhas erradas que a gente fez,
Se tem alguma menina solteira aqui, né, pensa bem, né, talvez nas escolhas que você fez aí de relacionamentos, né, no passado, né, e o que você vai escolher para frente, porque assim, a gente precisa olhar para isso realmente como uma fonte, gente, de sabedoria, para a gente não cometer os mesmos erros, né, mas ao mesmo tempo também olhar para o passado, né, como algo que a gente tem que deixar, né, eu já ouvi muitas pessoas falando que excesso de passado é depressão, e é verdade. Quando a gente vai, né, você, Rafa e Márcia, que atendem pessoas, né, que estão enfrentando essa doença, que a depressão é uma doença, né? Mas quando a gente vai ver a raiz, né, a raiz da dor, né, está relacionada ao passado, porque a pessoa ficou presa ali ao passado, né, e não consegue sair daquilo, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito esse cuidado na nossa vida, né? E se a gente hoje ainda não está vivendo, né? Eu espero que em nome de Jesus aqui a gente não esteja vivendo nenhum processo de depressão. A gente tem que olhar muito para isso, porque nós mulheres temos muito essa tendência, né, a desenvolver depressão. É muito mais fácil, né? Ou, sei lá, como é que fala, Rafa? Muito mais, tipo, acontece muito mais frequente, né, em mulheres. E aí eu penso assim, gente, por que isso? Porque eu acho que a gente, como mulher, tem mais essa tendência que o homem. A gente lembra de coisas do nosso passado que os homens não lembram, né? E eles, gente, inclusive, falam isso, né? Não, e passado também, a gente tem que lembrar, passado é 5 minutos atrás, é ontem também, não é só há anos atrás, né? Porque às vezes a gente guarda coisas que aconteceram agora, né? Assim, há pouco tempo, para poder na próxima discussão, né? Falar daquilo de novo e relembrar e relembrar. Bom dia, é a Úrsula. Úrsula, tudo bom? Tudo bom. Eu queria passar uma experiência aqui com vocês sobre a minha sobrinha. Eu não tenho filho, né, gente? Então, eu converso com meus sobrinhos. A minha sobrinha, ela tem 18 anos, completou 18 anos. Ela é cristã desde os 15 anos, 14 anos. E ela veio conversar comigo sobre relacionamento, né? Ela estava namorando há pouco tempo, começou a namorar aos 18 anos e veio conversar comigo sobre relacionamento. Aí eu fui lá na biblioteca, como a Aline falou, né? E como eu me batizei já velhinha, né? Que eu digo assim, uns 30 e poucos anos, eu falei com ela sobre relacionamento e falei, minha filha, você começou já novinha, então você tem que ler mais a palavra, ouvir mais o Espírito Santo, seguir mais o Espírito Santo falar com você. Você tem mais essa experiência do que eu em relação a tudo na sua vida, né? Tudo através da palavra de Deus. Então, procura não errar por como eu errei, né? Então, fui lá na biblioteca, expliquei algumas situações para ela, orientei, conversei, fiquei horas conversando sobre relacionamento, né? Coloquei aquelas situações do passado, expliquei, olha, eu errei nisso, mas depois que eu aprendi a palavra de Deus, comecei a entender que eu era boa e perfeita vontade de Deus, eu comecei a entender e comecei a agir de forma diferente, foi assim que começou a dar certo, entendeu? E com você vai ser assim, não vai ser diferente, e vai ser melhor, porque você já está caminhando desde cedo, né? Então, como foi minha alegria, sim, saber que ela começou a agir dessa forma e ela tomou o passo certo, né? Então, ela está muito feliz agora sozinha. 10h06, né? A gente realmente tem que terminar. A gente vai para a igreja, né? Eu tô aqui, vou correr aqui para ir para a igreja, sei que algumas também. Mas é isso, gente. Eu queria muito agradecer, Rafa, obrigada. Foi muito, muito bom, né? A gente pensar sobre isso, pensar sobre, né, o quanto o nosso passado, né, pode nos aprisionar. Mas o que a gente tem mesmo nas nossas mãos,
é o hoje, né? É isso que a gente tem na nossa mão, né? O que você tem hoje, né? A gente pensar sobre isso, valorizar, né, o que a gente tem, valorizar a vida, valorizar, né, o que Deus está nos dando hoje, né? Porque às vezes a gente, até aquele pastor americano que esteve lá na igreja, ele falou uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele falou: as preocupações com o amanhã esvaziam as nossas forças para viver o hoje. E é verdade, né? Se a gente está o tempo todo ou olhando para o passado ou olhando para o futuro, a gente não vive o hoje, a gente não desfruta daquilo que Deus nos deu hoje. Então, quais são os propósitos que Deus nos deu hoje, para a gente viver hoje? Né? Vamos pensar sobre isso, né? Porque a gente precisa viver a nossa vida, né? Realmente desfrutar da vida. A vida é tão curta, né, gente? A vida passa tão rápido, né? E às vezes a gente se pega tantas coisas assim, né? Outro dia eu ouvi um testemunho da pastora Ludmila Ferber, ela falando, vocês sabem que ela passou um problema grande, né, de saúde aí, e ela falou isso que me marcou. Ela falou: quando você tem experimenta essa sensação de perder a sua vida, né? Talvez algumas aqui tenham enfrentado situações semelhantes. Você aprende a dar um valor à vida como você nunca tinha dado, né? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, tá bom? Obrigada. Sim, a gente adquire os superpoderes de tem uma palavra que eu já vi que eu acho bem legal das pessoas que passaram por câncer. Elas não são sobreviventes, elas são superviventes. Eu acho muito legal essa. Eu me vejo assim, supervivente, não somente sobrevivente, mas uma supervivente. A gente valoriza realmente, né? Quando acontecem coisas sérias, né? Com a gente. Primeiro que as outras diminuem tanto, né? Ficam tão pequenas. E as coisas sérias a gente valoriza muito, né? Também. Verdade. Então tá, gente. A gente Dia, se tá, vê meninas? domingo que vem. Estamos aqui novamente, tá bom? Um beijo. Bom domingo para vocês. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Manhã muito abençoada. Isso. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau.